E a nossa proposta é ser exposto pela palavra até que a palavra forme a nossa identidade, né? A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fizeram novas. A gente tem que estar com esse desejo de demonstrar, de conhecer, de viver essa realidade de novas criaturas. E querer o novo de Deus, querer o excelente de Deus, querer aquilo que Deus tem para trazer de novo. É tão interessante isso, né? É meio que um bando de maluco, né? Querendo mudar de vida, querendo mudar radicalmente de vida. Se prepare, você vai mudar de vida. Você vem para o lugar para mudar completamente a sua vida. Você abre o seu coração para ter uma visão de Deus, te prepare. Você não vai viver com outra coisa mais valiosa no seu coração, no seu propósito e a visão de Deus. Você muda, não tem jeito. Se novos valores entram no seu coração, a sua vida muda, porque você enxerga de forma diferente, você vê de forma diferente. Então nós estamos aqui para sermos transformados pelo Senhor, é de glória em glória, é de fé em fé. Sermos transformados, sermos comprometidos com o propósito, a visão. Imagina você está sendo chamado para ser ministro do Evangelho. Como a Nathalie disse, ministro é aquele que não é por si, vive pelo propósito daquele que enviou, vive pelo propósito, pelos sentimentos, pelos desejos daquele que o representa. A gente está disposto, disponível aqui nesse lugar para isso, para fundamentar a nossa vida no Senhor. Deixa eu dar alguns avisos do céu aqui para você, ó. Salmo de número 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Olha o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Olha que coisa linda. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que preciosidade. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio. Versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha a expressão do coração do salmista para dizer que Deus é o meu refúgio. No versículo 1 ele diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Mas no versículo 1, no versículo 7, no versículo 11 ele diz: Deus é o meu refúgio. E é interessante que essa palavra refúgio, ela tem um significado interessante. Deus é o meu refúgio, é a minha rocha, em qual a minha vida está edificada. Mas há uma definição de refúgio como rocha e alicerce. Diz assim: o meu refúgio, a minha rocha, é como um alicerce, aquele que dá apoio à vida inteira, tal como um edifício de qualquer espécie não pode perdurar por muito tempo sem alicerces adequados. A rocha, Deus é o meu refúgio, é a minha rocha, é o alicerce, aquilo que dá apoio à vida inteira. Tal como um edifício de qualquer espécie não pode perdurar por muito tempo sem alicerces adequados. Quando você imagina um prédio, seja com 1 andar, com 5 andares, com 10 andares, você não imagina um pedaço do prédio alicerçado no fundamento firme. Você imagina todo o prédio alicerçado em fundamento firme. Você não imagina só meio prédio apoiado na rocha, apoiado em solo firme. Não. Você, quando imagina um prédio, quando nós vemos um prédio sendo fundado, ele está completamente alicerçado no fundamento, no lugar firme. Vamos colocar aqui na rocha. Lembra que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a
roche. Veio o vento, veio torrente de água, veio o rio, deu de ímpeto contra aquela casa, e nada aconteceu, porque a casa estava alicerçada sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica é o contrário. Quando vem isso tudo, ele não aguenta, porque não tem o seu fundamento na rocha. Mas a proposta do salmista é dizer: Deus é a minha rocha, Deus é o meu refúgio, ou quer dizer, Deus é o meu alicerce. Então toda a minha vida está alicerçada em Deus. Não há nenhuma área da minha vida que não esteja alicerçada em Deus. Há uma outra verdade aqui do povo judeu, é que quando eles dizem assim, por exemplo, lá em Isaías 6, né? Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Era uma coisa do povo hebreu. Quando ele repetia uma verdade na escrita ou na fala, quando se repetia uma coisa 3 vezes, santo, 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 era a ideia de dizer assim: ele é santíssimo, não tem outro igual, ele é santíssimo, ele é santo, santo, santo. E o Salmo está dizendo assim: ele é refúgio, ele é refúgio, ele é refúgio, ele é o meu alicerce em todas as áreas da minha vida. Essa é a proposta de Deus para mim, e essa é a minha proposta para Deus. Por isso, o Senhor tem te chamado aqui para o seminário, exatamente para poder alicerçar toda a sua vida na rocha que é Ele. Essa é a proposta de estar aqui 2 anos. Essa é a proposta de abrir o coração todos os dias, porque nós estamos em Cristo, estamos na rocha. Mas o ensino da palavra vai fazer com que todas as áreas da nossa vida venham estar apoiadas na rocha, alicerçadas na rocha. Quando a professora Nathalie diz que Deus vai nos tirar do lugar de meninice, nos colocar no lugar de responsabilidade, é porque nós acostumamos às vezes com as muletas espirituais, com alguns apoios, com algumas escoras, com algumas estacas que não são rocha. E aí Deus não pode nos colocar e não nos entregar tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas quando Ele nos coloca em lugar de treinamento, lugar da palavra, lugar onde nós vamos alicerçar completamente a nossa vida, é porque Ele está nos preparando para nos entregar tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Por isso Ele diz: Deus é a minha rocha, Deus é o meu refúgio, e é a minha fortaleza. Deus te trouxe para cá, para que você possa alicerçar toda a sua vida na rocha. Consegue entender todas as áreas da sua vida dominado pela palavra? Você consegue entender por que você vai levantar de manhã e vir para cá, levantar de manhã e vir para cá, levantar de manhã e vir para cá, levantar de manhã e vir para cá? Por que a gente vai te dar um monte de livro para você ler em casa? Entende por que você vai ter leitura bíblica anual? Entende por que você vai estar o tempo inteiro em contato com a palavra de Deus? Para que todas as áreas da sua vida sejam alicerçadas na rocha que é Deus. Ele fez isso com Abraão, dizendo: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. É como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, eu quero que o seu apoio, o seu alicerce, não seja só a sua família mais, não seja só o que as suas mãos conquistaram, não seja só o conforto da sua terra natal. Eu sei, eu saí da minha terra natal alguns anos atrás, eu sei o que é isso. De você olhar e dizer assim: Deus é o Senhor, né, Deus? Eu vou para uma terra diferente, com costume diferente, com a língua, né, ainda que seja só um sotaque, mas é diferente, com comida diferente até, ainda que seja tão próximo. Mas mesmo assim você fica: meu Deus, eu vou agarrar contigo aqui, Senhor. Só pode, porque eu saí do conforto da minha família, a estrutura que eu tinha, para viver o quê? E de repente fala assim: para viver a mim, Deus fala, para me ter como estrutura. Porque se Abraão não vai por uma plataforma maior, ele não poderia alcançar voos maiores. Deus chamou Abraão para ir para uma plataforma maior. Senhor, qual que é o meu galardão, Abraão? Eu sou o teu próprio galardão, a tua própria recompensa. Deus está te chamando aqui nesses 2 anos para ir para uma plataforma maior, porque o seu voo, você nem imagina onde Deus vai te levar. Está imaginando isso? Está crendo no seu coração? Está disposto a ir para a terra que o Senhor tem para mostrar?
e alicerçar todas as áreas da sua vida na rocha, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A Ana está ali, né? Eu estive em Portugal